Ô, Lênin, vou começar. Agora, recente, foi a questão do Moro, né, com o agente infiltrado, que ele se autodenomina o ex-deputado, né? Mas eu queria antes aproveitar. Semana passada teve, no final de semana, em Porto Alegre, não foi daquelas que o Parcão já foi mais entusiasmado, né? Mas teve manifestações pró-Deltan Dallagnol. Como é que foi essa questão do Dallagnol aí? Tem questão técnica, questão da formalidade, que estão dizendo, olha, mas ele não tinha denúncia contra ele, ele podia sair e tal. Tecnicamente foi correta a decisão? Correta, foi uma lenda urbana que inventaram. Sabe que você levanta a lenda urbana e depois ela se torna um enunciado. Pode ser Milton Alves, o nome do cientista político? Não é outro. Não é, porque eu estou vendo no livro aqui uma conspiração contra o Brasil. Milton Alves. Não, mas tem um outro bem recente. Tá, agora. Vou olhar então, depois. Eu até trabalhei esse livro agora. Mas aqui no Brasil, assim, essa história das narrativas, você cria uma lenda e ela se transforma num enunciado autoevidente. Dizer, mas o caso do Dallagnol tiraram, não tinha denúncia. Vamos lá. O Dallagnol foi condenado em 2 PADs, que é a palavra mágica, processo administrativo disciplinar, transitou em julgado na Justiça Administrativa e ele foi ao Supremo Tribunal para mantê-los vivos, respirando por aparelhos. Foi a última instância. Sim, porque ele queria anulá-los. E nesse ínterim ele sai. Pronto, assinou a sua sentença. Ele saiu com 2 PADs abertos, ainda não terminados. Ele mesmo, eu acho que até hoje foi um erro dele. Ele não se deu conta do grave erro que cometeu, ele não se deu conta. Saiu e esqueceu os 2 PADs que tinham sido feitos pelos seus advogados e tinha mais... Esquece os 14, 15, 16 que tinha contra ele. Pega só esses 2, são suficientes para derrubá-lo. Então se criou uma lenda urbana e logo quem? Né? Eu me lembro que nos diálogos da Lava Jato, e mesmo antes dos diálogos da Lava Jato, Moro e todos falavam, lá vem vocês de novo. Eu era muito acusado, disse assim, vem o Lênio Streck com essas filigranas jurídicas, constitucionais, etc. Pois o Dallagnol agora se queixa de quê? De filigranas, porque ele usou a mesma expressão. Porque ele usou, inclusive, sabe como é que ele foi se livrou de um grande processo que ele tinha? Com 16 adiamentos, usando filigranas, e chegou à prescrição. E o mais engraçado... Senão ele também teria condenação. entrado antes ainda já do que essas 2. E o mais engraçado é ele pedindo para esperar o trânsito em julgado. Exatamente. Ele que era contra. Ele que era... Agora ele quer. E essa discussão, quantas vezes nós fizemos também programas sobre isso, eu me lembro que eu enfrentei, porque eu fui o principal, o subscritor, e fui ao Supremo sustentar essa da presunção da inocência, que, por sinal, vamos colocar aqui, diretamente nesse podcast, uma verdade histórica. Agora, quando estão discutindo novo ministro supremo, etc., diz assim, porque o habeas corpus feito, que soltou o Lula, disse, não, o Lula foi liberado, eu não quero tirar o mérito de ninguém que trabalhou nisso. Do Cristiano Zanin. Isso, não quero tirar o mérito dos advogados, mas não foi o habeas corpus que soltou o Lula. O Lula foi solto pela ação declaratória constitucionalidade 44, 43, 44, 44 feita por mim, pelo André Caran Trindade, nosso escritório, em nome da OAB, e o juiz soltou porque nós ganhamos a ação no Supremo por 6-5. Por justiça histórica, vamos lá, a OAB e eu fizemos essa ação e isto foi que soltou. Tanto é que, logo depois, nós fizemos o famoso jogo de futebol, que era exatamente para comemorar a soltura, porque nós sabíamos, já que isso ia acontecer, no momento em que o Supremo disse, por 6-5, que tinha acontecido isso. De onde é que estava essa brecha para soltar ele? Jurídica? Porque, assim, o Lula estava preso e... Ele ficou mais de 1 ano preso, né?
580 dias. Meu Deus. 581, uma coisa assim. Aí ele estava preso porque estava condenado em 2º grau e, como o Supremo tinha tirado o direito de apelar em liberdade, ele estava preso por isso. No momento em que nós ganhamos no Supremo Tribunal, trouxemos de volta o direito de recorrer em liberdade, o juiz do Paraná obedeceu e disse: pode recorrer em liberdade porque tem bons antecedentes, etc, etc. E ele saiu. Ele não saiu por habeas corpus, saiu por causa da ação declaratória de constitucionalidade. Eu sei que é um pouco de juridiquês, mas são 2 modos de você se livrar. Então, o Lula saiu por isso. E ele foi candidato, o Lula pôde ser candidato, porque aí foi anulada a condenação pela suspeição do Moro. São coisas diferentes. Quando ele saiu livre, ainda não podia ser candidato. A autorização para a candidatura se dá com a anulação dos processos feitos pelo Supremo Tribunal por causa da suspeição e por causa do impedimento. Era um juiz incompetente e a suspeição que foi colocada foi decisivo da Vaza Jato. São 2 coisas diferentes. Isso que eu ia colocar da Intercept no Vaza Jato. Isso aí foi decisivo para isso. Absolutamente.